E aí, mais uma vez, peço aos irmãos que abram suas Bíblias, agora no livro do Êxodo, capítulo de número 1. Pretendo, a partir de hoje, iniciar, então, uma série de pregações desse livro bíblico. Êxodo, capítulo 1. Os versículos de 1 a 22, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim, então, a palavra do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for menino, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu, ou se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, sê conosco nesse santo e glorioso momento. Fala ao nosso coração pela Tua palavra, nos instrui, nos edifica, ensina-nos sobre salvação, redenção, remissão, resgate. Ensina-nos também sobre o Teu Filho, de tal sorte que nosso coração se aqueça cada vez mais na fé, de tal sorte que nós amemos o Senhor cada vez mais. Também corrige-nos em nossos erros, a fim de os abandonarmos e de nos dedicarmos em uma vida santa que exalte e glorifique o Teu nome. Fala ao nosso coração e tem misericórdia de nós. Também tende graça desse Teu servo, que as minhas fraquezas, minhas falhas, meus pecados não sirvam de impedimento para que o Teu povo Te ouça. Então somente dá-nos Tua graça
e fala-nos da tua parte. É a nossa súplica com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Amém. O livro do Êxodo, ele tem esse nome de Êxodo, e alguns vão dizer que, de fato, faz jus à história contada, porque foi a saída do povo de Israel. Mas, na verdade, o nome original desse livro é nome. O primeiro versículo do livro marca o nome do livro, quando diz: são estes os nomes dos filhos. Esse era, de fato, o nome no original hebraico para esse livro. O livro do Êxodo passou a se chamar Êxodo quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, já aí por volta de 270 a.C., quando em Alexandria fizeram essa tradução, e então, porque a história conta a saída do povo, então a Septuaginta atribuiu ao livro o livro da saída, né? Por isso o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, ele é um livro que tem uma ligação muito forte com Gênesis. Ele começa exatamente de onde Gênesis para. Gênesis nos informa a entrada do povo na terra do Egito, também nos informa todas as dádivas, né? Algumas daquelas dádivas que Deus concedeu a José e ao povo de Israel, e encerra dizendo que José morre no Egito. O livro do Êxodo, então, começa exatamente com a geração que nasce no Egito, tanto de José quanto dos demais, dos seus irmãos, e também nos mostra como Deus bondosamente fez com que o seu povo frutificasse e crescesse numa terra estranha, a terra do Egito. O livro do Êxodo foi escrito provavelmente entre o ano 1446 e 1406 a.C., que é o mesmo período de Gênesis, tá? Mas a história do Êxodo, de todo o livro, se dá na saída do povo do Egito e no Monte Sinai. Então, quando você entra no livro de Levíticos, você vai perceber que Levíticos também se dá ainda, pegando esse período de tempo das instruções que foram dadas no Monte Sinai, e apenas em Números é que nós vamos ter o povo caminhando verdadeiramente, e Números termina exatamente com o povo na porta da terra prometida, porém em dois momentos, porque 2 anos após a saída o povo também se deparou com a terra prometida, mas foram impedidos de entrar pela sua incredulidade, pela incredulidade dos espias. Então Deus faz com que o povo regresse e ande errante pelo deserto por mais 38 anos, até que toda aquela geração se consumisse, e então a nova geração pudesse adentrar a terra prometida. Então, basicamente, toda a história do Êxodo se dá nos primeiros meses da saída do povo de Israel. Mas o livro, como está na sua mão, de forma completa, ele vai levar pelo menos os 40 anos do povo no deserto. Há alguns textos que depois nós iremos examinar, que foram escritos bem depois, ou seja, posterior ao evento, e eventos que levaram alguns anos. Mas, em suma, o livro conta boa parte da história do que acontece até o Monte Sinai, alguns meses, não muitos, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito. Eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, e o tema geral de todas as nossas exposições vai ser exatamente conhecendo Cristo no livro do Êxodo, mas hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre redenção e missão. É importante entendermos o que Deus fez no Êxodo, por que Ele fez, para quem Ele fez, porque isso tem uma ligação direta com cada um de nós. Eu vou dividir então o capítulo em 4 partes, e vai ficar melhor explorarmos cada uma delas, tanto explicando quanto fazendo as aplicações devidas. A primeira parte é exatamente os versos de 1 a 7, é como uma introdução do livro. Nos versos de 1 a 7 nós temos então o relato das 12 tribos, ou dos 70 que entraram no Egito. Temos o relato então da morte de José, mas também temos o anúncio no versículo de número 7 acerca da bênção que Deus concedeu ao povo de se multiplicar no Egito.
Então a Bíblia nos diz que o povo foi fecundo e aumentou sobremaneira, de tal modo que agora Faraó passa a ter ciúmes e medos daquele povo que habita em seu território. É muito importante entendermos, irmãos, que esse momento do versículo 7, quando ele afirma essa multiplicação do povo de Israel, Deus está cumprindo promessas que ele havia feito ao seu povo no passado, algumas não cumpridas cabalmente, mas parcialmente. Se os irmãos lembrarem, Deus fez uma promessa dizendo ao povo em Gênesis 1:28, crescei e multiplicai-vos. E é a mesma linguagem que Moisés usa aqui, dizendo que o povo foi fecundo e aumentou muito e se multiplicou grandemente, sobremaneira. Então, com isso, Moisés está lembrando as promessas pactuais já feitas anteriormente, das quais Deus não esquece de nenhuma delas. E a prova disso é o verso 7, quando o povo então começa a crescer e a multiplicar-se. Mas o verso 7 não é apenas o relato de que muitas pessoas nasceram na terra do Egito, e nem apenas o relato de um cumprimento parcial daquilo que foi prometido em Gênesis 1:28, mas é também uma declaração para a igreja dos nossos dias. O livro de Atos, por exemplo, capítulo 7, versículo 17, Estevão, no sermão que estava proferindo, Estevão disse que o povo cresceu de tal maneira exatamente porque estava se avizinhando o tempo de cumprir a promessa. Os irmãos devem lembrar que Deus fez promessas a Abraão, repetiu essas mesmas promessas para Isaac, repetiu para Jacó, e aquelas pessoas se perguntavam, quando chegará o tempo de cumprir? O verso 7 então nos diz que o sinal que antecedia tais cumprimentos era exatamente o aumento do povo. Então, o aumento não se deu de forma aleatória, o aumento se deu debaixo de uma bênção divina. E Estevão então vai dizer, agora quase 1500 anos depois do relato desse texto, Estevão disse que o povo cresceu porque o cumprimento da promessa se avizinhava. Não era o cumprimento ainda exato e cabal, porque o cumprimento cabal é registrado por Paulo aos Gálatas, quando ele diz que na plenitude do tempo, o verdadeiro filho de Eva, de Sara, o verdadeiro filho de Rebeca e de Lia veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, quando o texto nos anuncia que o povo cresceu grandemente, Moisés está querendo que o povo e nós voltemos os nossos olhos para a promessa, porque todos os eventos pertinentes ao povo de Deus estão ligados a Cristo e todos eles estão debaixo de uma promessa, de um pacto, estão debaixo dos cuidados de um Deus glorioso e santo. E aqui, irmãos, eu quero primeiramente fazer uma aplicação para nós, tomando esses versos, que é exatamente os versos iniciais de 1 a 7, são os versos que mostram essa relação de Deus com o seu povo por meio da sua aliança, por meio das suas promessas e por meio do seu pacto. Êxodo, então, já de início, nos mostra que o povo não cresceu sobremaneira de uma forma qualquer, mas que o povo cresceu porque havia um relacionamento entre Deus e o seu povo, dentro de uma estrutura de aliança, dentro de uma estrutura de pacto. A informação de que aquele povo se multiplicava muito e muito, não é uma informação qualquer, mas essa informação ela é fundamental no relato da redenção, porque só pode haver multiplicação de pessoas dentro da aliança por causa da promessa da redenção. Era como que Deus estivesse falando ao povo e dizendo: o tempo está se avizinhando do meu filho nascer. Que prova eu tenho, Senhor, de que o teu filho está perto de vir? Então Deus dizia: olhe os teus filhos. À medida que o povo se multiplica, o tempo se avizinha do cumprimento exato da verdadeira e gloriosa promessa do Redentor vindo ao mundo.
Portanto, quando o povo cresce, é sinal de relacionamento de Deus com eles. É sinal de uma contínua relação entre o Senhor e o seu povo. E Deus então ensina sobre essa relação ao povo, no cumprimento, ainda que parcial, das suas promessas. Deus não estava salvando um povo qualquer, é isso que Moisés está nos ensinando. Deus não estava salvando um povo que estava em meras dificuldade em outras terras. Não, Deus estava salvando o seu povo. O povo que tinha uma relação pactual com Ele. O povo que tinha uma relação pactual com Ele. Então, quando nós lermos esse texto, é nosso dever nos lembrar das promessas e da relação que Deus tem com cada um de nós. Porque Deus só se relaciona com aqueles com quem Ele mesmo, Deus, possuem aliança. O aumento do povo era exatamente um testemunho dessa relação, dessa aliança e um comunicado que o tempo do Redentor se aproximava. Mas em segundo lugar, o texto nos informa sobre a condição de vida do povo de Israel naquele período, na terra do Egito, e era uma condição de fato extremamente deplorável, muito triste. Os versos de 8 a 10, por exemplo, nos mostram como era a política daquele povo para com os israelitas. Então, no verso de número 8 diz que levantou-se um rei que não conhecera a José, nem a sua história, e é lógico, aqui nós estamos dentro do tempo do relato, 430 anos depois de José. Então, um homem que se levantou ignorando todo o passado que já havia sido estabelecido e que esse passado dependeu fundamentalmente da pessoa de José, que foi o Redentor naqueles dias de grande fome. O texto então diz que esse rei, por não conhecer José, agora se sente incomodado, amedrontado, por causa do crescimento do povo de Israel. Esse rei começa então agora a enxergar ameaças ao seu trono e ao seu reinado, porque o povo de Israel crescia sobremaneira, tornava-se cada vez mais numeroso e mais forte. O rei então entende que o seu reino, a sua coroa, encontra-se sob ameaça. E então esse rei convoca os seus conselheiros e as autoridades do Egito e diz para eles: vamos usar de astúcia para com este povo. Vamos colocá-los agora debaixo de escravidão. E essa foi a política tratada, ou a política implementada para com o povo de Israel. O desejo deles então não era que o povo deixasse o Egito, por exemplo, e cessasse o medo. O desejo agora, na verdade, é de usar o povo como instrumento barato de mão de obra, e dessa forma então eles poderiam não apenas ter riquezas, mas também poderiam controlar, segundo o rei, a natalidade e diminuir a expectativa de bênção e de redenção do povo de Israel. O povo então começa a experimentar grande agrura na terra do Egito. Os versos de 11 a 14 nos mostram também a escravidão econômica. O texto nos diz que eles puseram os egípcios, ou puseram o povo de Israel debaixo de cargas que eram extremamente aflitivas, ou seja, o trabalho era sobre-humano. Trouxeram para o povo de Israel cargas e mais cargas, e a Bíblia diz que Israel edificou para este faraó 2 cidades, chamadas Pitom e Ramsés, na região do delta do rio Nilo. O texto também nos informa que eles foram tratados de uma forma extremamente cruel, não apenas com o peso do trabalho, mas também com a consideração que lhes era atribuída. No verso de número 11, o texto nos fala que os feitores foram colocados para afligir Israel com cargas. A ideia, de fato, era fazer sofrer. No verso 12,
diz que o trabalho, as cargas eram extremamente, trazia sofrimentos em grande escala, de tal maneira que na parte B do verso 12, diz que havia uma inquietação, não é? As cargas eram cada vez maiores a fim de oprimir o povo de Israel. E mesmo os vendo sofrer, os egípcios não se davam por satisfeitos. No verso 13 diz que eles foram castigados, havia um relacionamento tirânico para com aqueles. E no verso 14 diz que a vida se tornou amarga por causa da servidão. Então essa era a forma política e econômica de vida do povo de Israel naqueles dias. Eram perseguidos, eram descriminalizados, eram odiados, eram tratados de uma forma extremamente baixa, eram de fato amargurados com os trabalhos dos quais eles tinham que fazer a fim de cumprirem as exigências do rei do Egito. Mas é interessante observar, irmãos, que todas essas injustiças sociais e econômicas, elas têm uma certa semelhança com os nossos dias. Em nossos dias, nós continuamos assistindo pessoas sendo tratadas dessa forma. Às vezes muda um pouquinho a maneira de escravizar, mas o tratamento geralmente é o mesmo. Nós continuamos enxergando essas injustiças em nossos dias. Os mais fortes, os que detêm o poder, seja político, seja militar ou seja econômico, continuam abusando, continuam amargando a vida dos que são mais fracos. E tudo isso nada mais é do que uma demonstração de que a maldade, ela não se resolve com políticas humanitárias, ela se resolve com transformação de corações. Ninguém vai deixar de ser mal por estudar numa faculdade. Ele só pode deixar de ser mal se Cristo o transformar. A similaridade da época do Egito para com a nossa, tendo basicamente mais ou menos 3.500 anos de diferença e com todo o avanço tecnológico, científico, literário que nós temos hoje, nada mais é do que um tapa na cara que Deus permite que a sociedade receba para que ela aprenda que não é o meio que corrompe, o homem já nasce mal. O seu coração é mau desde o ventre, é o que diz o Salmo 51, e que, portanto, ele corrompe o meio e agora um usa o outro a fim de dar vazão à sua própria maldade. Se não for Cristo para transformar as pessoas, não serão as políticas, nem os diplomas, não serão as universidades. Cristo tem que transformar corações. Eu não estou dizendo que estas coisas sejam ruins, avanço tecnológico, científico, cultural. Não. Mesmo em meio a todo esse mundo globalizado e tecnológico que nós temos, ainda existe cerca de 4 milhões de escravos espalhados no mundo, sem contar os escravos que são tomados do tráfico de pessoas, seja para agirem em organizações criminosas ou debaixo do abuso de organizações que usam pessoas para os crimes sexuais e assim por diante. Os tempos não mudaram o coração dos homens. O que aconteceu foi que os homens se tornaram agora mais habilidosos para inventar males e para escravizar pessoas. Mas o pecado continua no mesmo lugar, na alma dos homens. E toda essa injustiça precisa fazer com que a igreja seja despertada, tanto para crer cada vez mais na palavra, que é poderosa para transformar os corações, como para que a igreja comece a revelar, a testemunhar, a praticar o caráter de Deus aonde quer que ela esteja. Porque nós cremos que Deus continua sendo Deus, apesar de todo o mal que existe na terra. Nós cremos que Deus continua sendo Senhor nos céus e na terra. E nós cremos que toda essa maldade não está imperceptível aos olhos do Senhor. Pelo contrário,
De alguma maneira, Deus é glorificado em tudo isso e de algum modo o Senhor socorre aqueles que passam por essas aflições. Portanto, se nós cremos dessa forma, nós temos o dever de fazer com que esta nossa fé seja traduzida por ações. É nosso dever como igreja imitar o nosso Deus que é santo e nos preocupar também com as questões humanitárias. Mas não apenas para que alguém deixe de ser um escravo, mas para que essa pessoa verdadeiramente seja escravo de um Senhor que é santo, Cristo. Deixar de ser escravo de um homem não vai torná-lo um santo, um servo, um crente. O que de fato muda é quando o indivíduo deixa de ser servo de alguém que é governado por Satanás e passa a ser servo do próprio Deus na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Os crentes precisam aprender a colocar em prática estas verdades. Às vezes nós pensamos em fazer ação social. Por que nós queremos fazer ação social? Às vezes porque nós queremos promover o nome da nossa igreja, às vezes porque simplesmente nós queremos achar que tal tipo de coisa vai melhorar a vida da pessoa. Qualquer tipo de ação humanitária de nossa parte, se estiver desligada, dissociada da salvação, ela tem alguma serventia, mas é temporária. A serventia é temporária, é enquanto aquela pessoa vive. Quando ele morrer, não tem mais jeito, será condenado pelos seus pecados. Não há e não deve haver nenhum tipo de serviço humanitário na igreja dissociado da redenção. Porque Deus não foi salvar Israel pelo mero sofrer nas mãos dos egípcios. Deus foi salvar Israel porque era o seu povo. E se nós queremos que esta verdade seja mais palpável em nossos dias, está na hora de nos apegarmos mais à cruz de Cristo. E aí sim, levarmos o Evangelho para todo cativo, seja aquele que está cativo espiritualmente ou fisicamente. Para o que está cativo espiritualmente, o Evangelho libertará. Para o que está cativo fisicamente, o Evangelho e as nossas ações o libertarão, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Mas é necessário que a igreja aprenda a imitar o caráter santo do Deus que ela crê e que ela diz que ama. É necessário que as nossas ações humanitárias revelem a justiça e a salvação do nosso Deus. Em terceiro lugar, o texto nos mostra então como se dava essa escravidão do povo de Israel, mas agora de uma forma um pouco mais aguda. Então, os versos de 15 a 22 nos mostram então essa sociedade que estava escravizando aquele povo de uma maneira mais intensa. Note que o rei do Egito, não satisfeito com todo o amargor que promoveu ao povo de Israel, note que o rei do Egito e as pessoas daquela época, daquele país, não satisfeitos em aniquilar qualquer tipo de esperança que poderia haver no povo de Israel, o rei então chegou a uma conclusão: eu preciso matar os filhos do povo de Israel. E então ele convoca as parteiras. Dentre as parteiras, a Bíblia cita o nome de 2. E então, convocando as parteiras, o rei toma uma decisão pavorosa e genocida. E então a sua ordem foi: em todo nascimento do povo de Israel, você vai examinar. Se for uma menina, deixai-a viver. Se for um menino, matai imediatamente. Imediatamente execute aquele menino. E é importante, meus irmãos, nós percebermos que o povo já estava debaixo de grande aflição, o povo já estava debaixo de um trabalho extremamente esgotante, um trabalho que certamente levou muitos à morte por conta da exaustão. Mas agora, a decisão do rei é de matar as crianças. Ele queria, segundo o que ele supunha, ele queria frear o crescimento numérico do povo.
E para isto, então, ele intentou duas coisas numa única ordem: diminuir o crescimento, matando os homens, os filhos, e ao mesmo tempo infundindo terror dentro do povo de Israel. Para entendermos melhor o que se passou, naquela época não existia o exame de ultrassonografia para diagnosticar se a criança seria um menino ou menina. Então, um casal esperava 9 meses para saber quem viveria. E é interessante porque a mescla da alegria por ter um filho misturava-se com o pavor e o medo de, no mesmo instante em que ele nascesse, ele lhe fosse tirado. Então, tudo aquilo visava trazer terror, temor e amargor ao povo de Israel. A expectativa de morte misturava-se ao amor que era tributado ao filho, que logo eles conheceriam. E então, o que hoje para nós, quando ouvimos, nasceu, é um menino ou uma menina, e é algo que enche o nosso coração de alegria, naqueles dias, quando alguém dizia nasceu, poderia ser de fato um momento de cântico, mas também poderia ser um momento de luto e choro. De fato, aqueles dias foram dias tenebrosos, muito tenebrosos. Alguns comparam este rei com Hitler, segundo a sua intenção e o seu decreto, tão mau, tão maligno, pelo qual ele se portou. Suas intenções verdadeiramente eram do inferno e de Satanás. Entretanto, Deus é fantástico em todas as épocas, Aquele homem que era de fato o rei do país mais importante da terra naqueles dias, deu uma ordem para mulheres que na estrutura daquela época eram as mais frágeis de toda a cadeia social daqueles dias. E aquelas mulheres receberam a ordem de matar um recém-nascido, mais indefeso ainda. Aquele rei, então, certamente esperou o triunfo, mas Deus gloriosamente frustrou aquele rei. É uma coisa incrível, Como Deus é poderoso para frustrar os que se levantam pleiteando ser deuses na terra. O texto, então, nos diz que as parteiras, no verso 17, temeram a Deus e não ao homem mais poderoso da terra. Portanto, a ordem que o rei lhes deu não serviu de nada. Elas não tiraram a vida de ninguém. A todas as crianças que nasceram, a vida lhes foi conservada, porque Deus, rompendo as cadeias, as correntes da ordem real, o Senhor, pelo seu Espírito, trouxe coragem, vigor e temor ao coração daquelas mulheres que decidiram, talvez, até morrer, mas não deixaram de temer o único que é Deus verdadeiro, o nosso Deus. E o texto, então, eu não sei se os irmãos perceberam, mas observem que Moisés oculta o nome de Faraó, mas cita o nome das duas parteiras, talvez as principais daquele grupo. Isso é, na verdade, uma menção de honra. A Bíblia só cita nomes de honra, pessoas que mereciam honra, mas ignora o nome do rei que pleiteou a honra, tentando trazer temor. Aquelas irmãs que nós conheceremos nos céus foram honradas. Nós, 3.500 anos depois, tomamos conhecimento dos seus nomes e do que elas fizeram, para a glória do Senhor, para nosso estímulo na fé e defesa do Evangelho. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, nós lemos agora: os apóstolos estavam debaixo de ameaça pelo sinédrio, e eles disseram: importa-nos obedecer mais a Deus do que aos homens. E foi isso o que aquelas irmãs fizeram. Elas buscaram obedecer mais a Deus e não aos homens. E essa é uma aplicação que fica para nós.
Conforme o verso 21 nos diz que Deus constituiu família a essas mulheres, foi a sua bênção, o Senhor as aprovou. A Bíblia nos diz então que Deus abençoa e honra aqueles que o temem e aqueles que o amam. E as bênçãos que o Senhor traz, elas não têm data de validade, elas não duram apenas os dias de nossa vida na terra, mas elas nos acompanham ao reino dos céus. Por isso, quando você se encontrar em situações que exijam a quem você deve escolher, escolha o Senhor. Tema o Senhor. Ele é poderoso, poderoso para te abençoar e recompensar a sua escolha. Mas por fim, a quarta e última parte do texto, o verso 22. Então, não contente, ele logicamente chamou as parteiras e elas disseram que as mulheres hebreias eram mulheres vigorosas, né? Elas não mentiram. Elas, na verdade, conforme o texto nos diz, contaram que as mulheres muitas vezes não precisaram de seus serviços. E, quando eram acionadas, preferiram então não atender à ordem do rei, mas à vontade do Senhor. Mas no verso 22, então, nós temos a quarta e última parte desse texto, que é exatamente aquela que nos descreve a escravidão espiritual que acontecia no Egito. O texto então nos diz que o rei Faraó, não satisfeito com as ordens que havia dado e com toda a maldade estabelecida, a sua ordem agora não foi mais para as parteiras, mas para o seu povo, dizendo: vocês vão pegar toda criança que nascer dos filhos de Israel e vocês vão atirar no Nilo para que morram. Somente as filhas deixai viver. Somente as filhas deixai viver. Na arqueologia, todos os faraós são apresentados possuindo uma coroa bonita de ouro. E na coroa tem uma serpente. E não é à toa que esta serpente estava como sinal no alto de sua testa, naquilo que lhe dava autoridade e poder, a sua coroa. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a Bíblia nos diz que a semente da mulher, a semente vitoriosa, gloriosa, da qual o Senhor Jesus Cristo viria, esta semente estava em inimizade e oposição com a semente derrotada da serpente, com a semente derrotada de Satanás. Um outro detalhe que o texto nos mostra é que ele não disse ao povo para matar as crianças como bem quisesse, mas para lançá-las no rio Nilo. A Bíblia nos diz em Gênesis 2, de 10 a 14, que Deus construiu um jardim. E naqueles dias não havia chuvas, mas Deus construiu um rio e o dividiu em 4 braços para regar e trazer vida ao seu jardim. E agora, um rio que Deus criou para trazer vida é tomado por Satanás para trazer morte. Esses 2 detalhes nos mostram que o que Faraó estava fazendo nada mais era, o que ele estava fazendo era ser ou viver como a serpente. Aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, que os ímpios são guiados segundo o curso, segundo as orientações do príncipe da potestade do ar, Satanás, nos é agora dito também de outra forma, em outras palavras, no livro do Êxodo. Aqui nós encontramos esse homem, Faraó, nada mais sendo do que ocupando o lugar da serpente de Satanás, um anticristo, poderíamos dizer assim, pleiteando matar todas as crianças, e por que não as mulheres? Porque o Filho de Deus tinha que ser homem. O seu desejo não era apenas frear a natalidade, mas Satanás, não sabendo o dia exato da vinda de Cristo, sabe que ele vem da descendência da mulher.
E o Senhor Deus amarrou a promessa de Gênesis 3,15, a promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó. De vocês virá um descendente, uma multidão de pessoas, e desta multidão eu abençoarei a terra. O rei que se levantou sem conhecer José não foi à toa. O rei que se levantou imbuído de desejos para aniquilar as crianças do sexo masculino já em seu nascimento, não é à toa. Mas era a serpente Satanás, agora usando um homem para seus projetos malignos e perversos. Faraó estava fazendo a função do diabo, tentando aniquilar o Senhor Jesus Cristo, não sabendo o exato momento de seu nascimento, mas suspeitando que o tempo era chegado, intentou destruir todos os filhos da promessa. A escravidão espiritual naqueles dias era tão grande, inclusive dentro do próprio povo de Israel. É incrível observarmos isso, como Satanás tem o poder de operar o erro e de convencer muitos acerca do seu erro. No livro de Atos dos Apóstolos, Estevão, lá no capítulo 7, Estevão, na sua pregação, no verso de número 39, Estevão vai falar do estado espiritual do povo de Israel. E Estevão, então, no capítulo 7, verso 39 de Atos, Estevão vai dizer: nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, falando de Deus e da palavra, e no seu coração voltaram para o Egito. E no seu coração voltaram para o Egito. Quando Estevão disse isso na sua pregação, Estevão estava lembrando daquilo que está no próprio livro do Êxodo, no capítulo 9, o versículo 1, quando Deus ordenou a Moisés, dizendo: apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor. Era para Moisés dizer: o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. A maior e a mais terrível de todas as escravidão que existe, não é aquela que é feita do corpo, nem das forças do corpo, mas é aquela que é trazida à alma. A ordem de Deus para Moisés, quando falava a Faraó, não era para que o povo apenas saísse do Egito, mas era para que o povo deixasse o Egito para adorar e servir o único Deus vivo e verdadeiro. Deus não estava libertando uma multidão de homens e mulheres porque eram escravos e estavam em trabalhos fadigantes. Deus não estava apenas libertando da escravidão econômica, política, social e física. Deus estava libertando espiritualmente o seu povo, o povo da aliança. E por isso que Satanás amargou a vida deles, mas ao mesmo tempo que amargava as suas vidas, operava os seus erros para que ficassem cegos quanto à promessa do Evangelho. É por esta razão que Estevão, pregando a sua palavra, 1500 anos depois, disse: nossos pais voltaram para o Egito para adorar a serpente. Não fisicamente, mas no coração. E foi por esta razão que Deus permitiu ao povo passar 40 anos andando errante no deserto. Porque Deus estava libertando pessoas de uma escravidão que os homens não podem ver, mas é uma escravidão que os mata não apenas nesta terra, mas também na vida por vir. A verdadeira história da libertação do povo de Israel não é sobre sair de uma terra opressora para uma terra de liberdade, não é apenas isto. A verdadeira história da libertação
foi exatamente quando almas deixaram de adorar os deuses falsos do Egito e passaram a adorar, a servir e a cultuar o Deus único e verdadeiro. No próprio texto de Êxodo, capítulo 4, os versículos 22 e 23, Deus então, justificando a Moisés por que ele tiraria o povo do Egito, Deus disse: dirás a Faraó, Êxodo 4, 22. Assim diz o Senhor Deus, o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Deus compara Israel como se fosse Adão, seu filho, seu primogênito. E porque o rei do Egito não deixou o povo sair, Deus matou o primogênito da serpente naqueles dias. Deus não estava operando uma libertação humanitária apenas. Deus estava resgatando o seu povo da escravidão do pecado, da idolatria de Satanás, para trazê-los para junto de si, para de fato viverem salvação, verdadeiramente salvação. E eu quero concluir fazendo uma última aplicação para nós, irmãos. Talvez hoje nós não encontremos pessoas trabalhando em lugares ou trabalhos escravos. Talvez hoje nós não encontremos pessoas sendo escravizadas fisicamente, socialmente, politicamente. Talvez você não seja um escravo nessas condições ou destas formas, mas talvez seja um escravo de Satanás e do seu pecado. Talvez viva no Brasil fisicamente, mas a alma ainda está no Egito, dirigida e governada por um homem que tem em sua coroa a serpente. Talvez seja esse o seu estado, a sua condição. E a palavra de Cristo para nós, conforme João 17, 21 e 22, é esta: entregue-se a Ele, e você será feito filho de Deus, será feito um com o próprio Cristo, com o próprio Redentor. Portanto, examine-se e verifique: será que verdadeiramente você é livre? Ir e vir não garante verdadeira liberdade. Mas, em segundo lugar, é necessário pregarmos o Evangelho para aqueles que porventura estejam passando por algum tipo de escravidão física, social, política. Mas devemos lembrar que essa pregação não pode ser apenas para livrá-lo daquele estado, mas sim para trazer libertação verdadeira do coração e da alma. Que Cristo nos abençoe e que verdadeiramente neles estejamos livres, né? Se você não tem Cristo, então renda-se a Ele, para que de fato experimente essa libertação gloriosa. Amém?